Gênios e gênias, professor Rafael Alves aqui. No vídeo de hoje falaremos sobre dor muscular tardia e recuperação. Vamos falar sobre algumas perspectivas que são mitos, são paradigmas, realmente precisam ser esclarecidos. Como, por exemplo, ainda sinto dor muscular tardia. Posso treinar aquele mesmo grupamento muscular novamente ou devo esperar mais? Então são essas e várias outras perguntas que você vai ver ao longo do vídeo de hoje. Antes de rodar a vinheta, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário, seu like, assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas, para vocês não custam nada e para o canal é extremamente importante, além do conteúdo chegar a outras pessoas que também precisam dessas informações. Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos começar o vídeo de hoje. Existe um estudo bastante interessante que vai nos ajudar a entender esses fatores relacionados à dor, processo inflamatório e recuperação. Alguns anos atrás, Chapman conduziu um estudo comparando dois tipos de velocidades diferentes de movimento. Então, eles recrutaram homens e mulheres, distribuíram essas pessoas em duas situações diferentes. Em uma situação, eles realizavam um determinado movimento a 30 graus por segundo e no outro, 210 graus por segundo. Traduzindo, em uma situação eles realizavam um movimento rápido, em outra situação eles realizavam um movimento lento. Eles fizeram a análise comparando o lado direito com o esquerdo, com 14 dias de intervalo entre essas situações, nos níveis de creatina quinase, força, circunferência e dor muscular. O que vai interessar para nós no momento seria a creatina quinase, que é um marcador indireto de dano muscular, e a própria dor muscular. Eles fizeram essas análises 30 minutos depois do treino, comparado aos valores antes, óbvio, né? 24 horas, 48, 72 e 96. Posteriormente, a 96 horas, eles fizeram outra análise, com vários dias pós-sessão de treino. O que eles verificaram? Equalizar o tempo sob tensão entre essas situações, eles vão encontrar alguns dados interessantes, mas o que vai nos interessar no momento, neste vídeo de hoje, é somente os fatores relacionados à relação dor e processo inflamatório. Aqui nós temos um gráfico relacionado à dor muscular tardia dos indivíduos. Quando eles realizavam um movimento rápido, que é o FV, que você está vendo na linha preta, com os triângulos pretos, é possível notar que a maior incidência de dor muscular tardia foi entre 48 e 72 horas, ou seja, 2 ou 3 dias pós-sessão de treino. Entretanto, olha que interessante, quando eles analisaram os níveis de creatina quinase, eles constataram que o pico de creatina quinase, que é um marcador indireto de dano muscular, então dentro das células musculares existem creatina quinase. Todas as vezes que o treino é capaz de promover lesão ao tecido muscular, que nós chamamos de microlesões, em sua maioria das vezes, óbvio que a membrana então da célula sofre e com isso ela se rompe parcialmente e a creatina quinase que estava no meio intracelular, ela extravasa para o meio extracelular, aumentando as concentrações de creatina quinase na corrente sanguínea. Então, quanto maior for a concentração de creatina quinase, indiretamente eu posso afirmar que maiores foram os danos musculares ocasionados por aquela determinada sessão de treinamento. Nesse caso aqui, treinamento de força. Então, interessantemente, voltando para o gráfico, você consegue perceber claramente que enquanto o pico de creatina quinase, que é um marcador indireto então de dano muscular, ocorre em 96 horas pós sessão de treino, a percepção de dor, o pico da percepção de dor, ocorre entre 48 e 72 horas, demonstrando o seguinte, que a percepção de dor começa a reduzir drasticamente, entretanto, o processo inflamatório, relacionado aqui aos níveis de creatina quinase, indiretamente, obviamente, chega no seu ápice um dia depois. Ou seja, deixar de sentir dor não significa que o músculo está completamente recuperado, ou começar a deixar de sentir dor não significa que o músculo já começou a recuperar do seu processo inflamatório ápice ali encontrado pós-treino. Esses dados são extremamente interessantes, eles podem ser explicados cientificamente também. Aqui nós temos alguns receptores localizados na derme.
Nós temos a epiderme, que é a primeira camada da pele, a derme. Logo abaixo nós teríamos aqui o sistema muscular. Então nós temos receptores de temperatura, quente, frio. Nós temos receptores do toque. Nós temos receptores de pressão, os corpúsculos de Pacini, por exemplo. E nós temos receptores de dor, que são os nociceptores, dependendo da pronúncia e dos livros, obviamente. Interessantemente, os nociceptores transmitem informação de dor para o sistema nervoso. Entretanto, eles estão localizados na parte externa aqui do músculo, próximos da face, que vocês já devem conhecer. Alguns estudos vão indicar e vão demonstrar, na verdade, melhor dizendo, que quando o músculo é lesionado devido a um determinado tipo de treinamento, as microlesões, enfim, começa um processo inflamatório e depois começa o processo de reparo e construção. Então, primeiro se retira aquelas partes que foram lesionadas por um processo de fagocitose e, posteriormente, constrói-se outros tecidos musculares mais fortes e maiores. Vocês já entendem o processo de hipertrofia, eu acredito nisso. Então, nós temos levas de macrófagos, linfócitos, enfim. Contudo, se a parte externa, entre aspas, do músculo é a primeira a ser reparada, e aqui está localizado os nociceptores, eles vão reduzir a frequência e a intensidade de envio do sinal para o sistema nervoso central à medida em que o músculo começa a ser, entre aspas, reparado. E se nessa parte externa acontece primeiro, por isso que a percepção de dor começa a reduzir, mas o processo inflamatório que está instaurado no músculo como um todo ainda não chegou no seu ápice ou ainda não apresenta total recuperação. Por este fator é que deixamos de sentir aquela dor muscular tardia, dependendo da característica do treino, obviamente, principalmente os treinos de musculação que induzem um alto estresse mecânico. Entretanto, o fato de deixar de sentir dor não significa que o músculo já recuperou completamente. Um outro ponto que eu posso chamar a atenção tranquilamente com você na aula é alguns autores vão entrar em conflitos ao dizer o seguinte: eu posso ou não posso treinar o músculo mesmo sentindo dor nele, em decorrência da última sessão de treino? A resposta, mais uma vez, não tem como simplificar falando que é sim ou que é não, ou que é certo ou que é errado. Eu vou dar alguns exemplos e deixar você pensar como um professor ou como um praticante de musculação. Então, vamos supor que num primeiro momento você organizou um planejamento de treino para seu aluno, montou aquela sessão de treino para ele fazer na segunda-feira, dos membros inferiores, por exemplo. E, de acordo com o seu planejamento, pensando que é um treino com altas cargas e que você tem que extrair o melhor desempenho do seu aluno, você montou aquela sessão, organizou a sessão de treino ao longo da semana para permitir que o seu aluno recupere completamente, para quando chegar na próxima sessão, para o mesmo grupamento muscular, ele esteja no ápice da performance dele. Então, obviamente, você não quer e não espera que ele esteja sentindo dor muscular tardia ainda naquela próxima sessão, que poderia influenciar, obviamente, no desempenho dele ao longo da sessão de treino. Neste caso, você, obviamente, iria aguardar a percepção de dor do seu aluno desaparecer completamente, para depois pensar em prescrever uma nova sessão para aquele mesmo grupamento muscular. Beleza. Então, neste caso, a recuperação total do seu aluno inerente à dor muscular deveria ser alcançada. Beleza, essa é uma situação legal. Na outra situação, você simplesmente prescreveu o treino para o seu aluno, pensando em um volume, vamos supor, de séries aqui na semana, vamos supor que sejam 20 séries na semana, e fracionou esse volume de 20 séries na semana em 2 sessões ou em 3 sessões, que seja. E o objetivo final ali daquela semana é prescrever essas 20 séries para aquele determinado grupamento muscular. Então, vamos supor que você prescreve um número X na segunda-feira e vai prescrever um número X na quarta-feira. Entretanto, na quarta-feira, o seu aluno está queixando de dor muscular tardia. Entretanto, você entende o seguinte: beleza. Entretanto, eu planejei o seu treino para nós executarmos essas 20 séries na semana. Então, mesmo que esteja doendo, vamos treinar da mesma forma, porque eu quero terminar a semana com essas 20 séries que é o seu volume. Beleza, ele vai treinar então mesmo sentindo dor muscular na quarta, ou vamos supor que seja na quinta, enfim. No final da semana você atingiu o objetivo com o seu aluno.
que seria executar as 20 séries para aquele determinado grupamento muscular. Está certo? Está certo porque foi o que você planejou, tendo plena ciência que, mesmo que ele estivesse com dor muscular tardia, você iria prescrever uma nova sessão de treino, visando o objetivo final de fazer aquelas 20 séries. E principalmente um treino que não tem um alto percentual de peso, de carga, beleza. Mesmo que o desempenho do seu aluno reduza, você iria reduzir a carga, enfim, manipular as variáveis do treinamento, para que no final da sessão de treino, da semana de treino, ele tenha executado aquelas 20 séries. Então também estaria certo. Não tem uma regra pré-determinada para dizer é errado, é certo. Mas em sua grande maioria é mais tendencioso a esperar a total recuperação do treino, da sessão anterior. Principalmente se nós pensarmos em um contexto racional e um contexto lógico a longo prazo. Imaginem um aluno que treina há 2, 3, 4 meses sem ter total recuperação daquele determinado grupamento muscular. Ele faz uma sessão de treino, depois de pouco tempo ele já faz outra sessão de treino, ou seja, o músculo ainda está se recuperando do processo inflamatório, da construção dos tecidos, ele vem com outra sessão de treino, e depois outra sessão de treino. E assim nós teríamos a possibilidade de ter até, entre aspas, um processo inflamatório crônico naquele determinado grupamento muscular. O que nós já sabemos que fisiologicamente seria péssimo para a hipertrofia muscular, para a força muscular e afins. Então, em um momento ou outro do planejamento de treino, eu não vejo tanto problemas assim você ter que treinar um grupamento muscular mesmo sentindo dor nele. Agora, fazer isso sempre, recorrentemente, ao longo dos meses, não seria o mais indicado. Correto? Então, aqui finaliza o vídeo. Espero que você tenha gostado dessas informações, que possa te ajudar de alguma forma. E mais uma vez, se você não segue o canal, faça isso agora. Deixe o seu comentário para reforçar o vídeo, assim o YouTube entrega para mais pessoas. Deixe o seu like, para você não custa nada, mas para nós é muito importante, não somente para o canal, mas para que outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento. Beleza? Vamos seguindo, defendendo a verdade sempre, porque nós somos a resistência.